Olá, meu amigo, minha amiga. Coisas muito estranhas que precisam ser desnudadas estão acontecendo aqui no Brasil. Hoje mais cedo eu conversei com vocês sobre a entrevista que o Inelegível concedeu para a revista Veja como parte de uma estratégia que visa a recuperação dos direitos políticos da criatura e, portanto, a sua elegibilidade, bem como visou jogar uma cortina de fumaça sobre uma série de processos, uma série de inquéritos que, no final de tudo, remeterão a criatura e seus cúmplices para a cadeia. Só que essa estratégia não dará certo. No entanto, isso não retira da extrema-direita bolsonarista aqui no nosso país o seu papel funcional. Quando eu digo papel funcional, eu me refiro à função que eles exercem na sociedade brasileira. Porque todas as suas pautas morais, as histerias, as maluquices, as misturas de religião com política, isso tudo visa distrair a sociedade em relação ao entendimento dos nossos reais conflitos, dos nossos problemas concretos. E hoje, essa gente está histérica por um lado, mas eles estão ali só aguardando o momento em que a grande mídia, como porta-voz do poder econômico aqui no nosso país, irá se manifestar. E ela começou a se manifestar. Então, em breve, a gente vai ter a convergência desses grupos como uma estratégia que já está sendo cada vez mais clara, ficando cada vez mais clara, de impor ao governo Lula uma pauta que atrofia e esmaga o povo brasileiro. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, até com uma forma de alerta, de ajudar também mais pessoas a entenderem que esse processo está ficando cada vez mais claro porque ele se repete aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Isso pode ter consequências muito complicadas. Pois bem, vou conversar com vocês concretamente sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, participe aqui do nosso chat, não esqueça de dar seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, o mês está começando com alguns sinais, tá? O jornalão aqui, que faz parte desse conjunto de porta-vozes do mercado, do grande capital, do grande dinheiro, do rentismo aqui no Brasil, está saindo com essa hoje. Mercado testa limites de juros e dólar com risco fiscal, mas não pede leilões, leia bastidor. A depreciação da moeda é puxada pela desconfiança com as contas públicas. Quem é que está desconfiado com as contas públicas, hein? E essa desconfiança visa o quê? Como é que se ganha confiança do mercado em relação às nossas finanças públicas? E não por um episódio de falta de liquidez, explicam operadores do mercado financeiro. Isso porque o dólar deu uma subida muito grande, né, nesses últimos dias, né? Presidente do Bradesco sobre corte de gastos por Lula. Chegou a hora. Estão dizendo e vão fazer. Veja vídeo. Tem um vídeo aqui, enfim, tem várias matérias nesse sentido. Eleição nos Estados Unidos pressiona por revisão de gastos mais robusta no Brasil. Então, eles chamam o orçamento do nosso país de um gasto. Então, se gasta com saúde, educação, saneamento básico, habitação, segurança, ciência, tecnologia, tudo isso é gasto. Isso não é investimento para que nós saiamos da condição de um país colônia. Isso são regramentos que a gente não pode fugir. Vamos ter que ficar congelados aqui dentro da nossa casa, sem comida, sem água, sem educação, sem absolutamente nada, né? E a gente vai ver nos jornais, sendo generosos, né? Eles vão dando as dicas, eles não estão só cercando, eles vão dando o caminho também. Ó. O caminho é esse aqui, ó. Opções para o corte de gastos. Na matéria aqui no Caderno de Economia do Globo. Medidas incluem alterar despesas obrigatórias e redesenhar políticas como abono e seguro-desemprego. Quando se fala em despesas obrigatórias, obrigatória é porque você tem que gastar com a saúde da sua família, com a educação da sua família, não é uma faculdade. Ah, não vou gastar com saúde, não. Portanto, a esse tipo de parcela do orçamento se dá o nome de gasto obrigatório. Em dado momento, a matéria vai ajudando, né? Está ajudando o Haddad, o governo Lula, enfim, apontando caminhos. E aqui eles colocam o seguinte. A terceira vertente de atuação do Executivo é dar controle de fluxo de pagamento a benefícios específicos, como o Proagro e o Seguro Defeso, que é aquele que é pago a pescadores durante a época da piracema. Então, o que tem que fazer?
corta dos pescadores e transforma os pescadores em boias frias nas grandes capitais. Eles vão sair de lá, vão virar operários disputando ali uma vaguinha na construção civil, né? Então, são essas pessoas aqui que o jornalão está propondo que se faça alguma coisa, né? Contra essas pessoas. Daí a gente vai avançando aqui. O propósito dos jornais é fazer com que nós tenhamos aqui no nosso país o modelo exato que está sendo praticado na Argentina. Veja só o editorial aqui do Globo alguns meses atrás. O mesmo jornal que está propondo o corte de gastos aqui no Brasil. Plano econômico de Milei aponta a direção certa. Então, o Milei está certo, né? Aponta a direção certa. Em dado momento, eles colocam aqui. O inédito foram os aplausos que se seguiram. Ontem o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, voltou ao tema e declarou: o equilíbrio fiscal será rigorosamente respeitado. Aí o Globo festeja, aí o mercado festeja. Olha, o modelo é esse aí que tem que ser seguido. Aliás, o Milei surgiu logo após um governo democrático que estava seguindo uma série de parâmetros impostos pelo Fundo Monetário Internacional, pelos economistas de sempre, pelos mercados ou pelo mercado, pelos jornalões lá na Argentina, mas o Alberto Fernandes não teve, e o peronismo não tiveram lá nenhum refresco, não. O mercado veio com tudo, os jornalões vieram com tudo, as redes sociais extremistas vieram com tudo e conseguiram colocar esse psicopata, mas que cumpre a agenda mais radical do mercado, do mercado econômico, do rentismo, da forma como eles querem, né? E o jornal Globo aplaudiu. Mais à frente, a gente vê algumas notícias que se contrapõem ao que está acontecendo. Desumano, Javier Milei suspende atendimento a crianças com câncer. Após cortar o envio de alimentos para cozinhas comunitárias, vai ter um superávit fiscal, né? Mata o povo argentino de fome, é uma maravilha, né? Para os economistas. O governo de Javier Milei agora suspendeu também a cobertura de saúde destinada a fornecer medicamentos para pacientes com câncer, doenças crônicas e patologias agudas na Argentina. Então, esse é um desdobramento, né? Da política do Milei, da política que o Globo quer que se pratique aqui. Serra elétrica de Milei tem impacto em educação, saúde, ciência e cultura. Enquanto a política de ajuste, hein, implementada pelo governo arranca elogios dos organismos internacionais, então maravilha. Lula, olha só, você quer ser aplaudido pelos organismos internacionais e o jornal Globo, faça a mesma coisa que o Milei. Corte da saúde, corte da educação, corte de pescador, corte de aposentado. Os jornalões colocarão manchetes extraordinárias, que o Brasil está alcançando o equilíbrio fiscal, mas o povo vai ser arremessado ainda mais para a pobreza e para a miséria. O jornal Brasil de Fato. Pobreza aumenta e cada vez mais argentinos são deixados nas ruas. Nas Américas, só as economias da Argentina e Haiti devem colher em 2024. BBC News. Como maior alta da pobreza em 20 anos afeta as crianças da Argentina de Milei. Então, gente, e aí o que a gente vê? A grande mídia e a força auxiliar da grande mídia, a extrema-direita bolsonarista. E aí ele publica no seu Twitter hoje. Dólar alcança 5,83, mas é tudo relativo nessa democracia. E aí as postagens que se seguem abaixo dos bolsonaristas são todas nesse nível, né? Fazendo coro, uma série de alertas e dando recados ao Haddad, ao Lula, do que está acontecendo. E vão querer cada vez mais as profecias e os modelos impostos, né, pelo grande mercado, que eles sejam implementados aqui no Brasil. Gente, isso faz mais uma vez um alerta para todos nós de como é importante o governo Lula estar se comunicando. Porque se o governo Lula não se comunicar com a sociedade, não mostrar isso que eu estou comentando aqui com vocês, mostrar esses fatos, como é que as coisas estão se desenhando, o que quer o mercado, o que querem os grandes veículos de comunicação aqui no nosso país, porque alguns colunistas falam, porque os veículos de comunicação entrevistam apenas colunistas que falam a mesma coisa. Se o presidente não fala isso diretamente, se ele não angaria apoio, ele vai ficar cercado. Porque o dólar continuará a subir, as pessoas vão ficando mais descontentes, os preços vão começar a subir também,
porque nós importamos muitos insumos aqui no Brasil. E aí, com a economia sofrendo algum tipo de abalo, como é que você garante a popularidade sem esclarecimento da sociedade brasileira? Porque os povos até passam por algumas situações difíceis, desde que eles compreendam que aquela situação é passageira, que aquilo tem uma causa que não é uma causa específica do governo, que aquilo vai ser superado. Agora, se o povo fica refém apenas das informações do Jornal Nacional, da extrema-direita dos jornalões, aí complica, né? Como vocês podem ver, quando eu critico tanto a falta de comunicação no governo Lula, não é por uma questão de vaidade, né? Questão de achar. Não, é porque é um ponto nevrálgico, é um ponto estratégico. E depois que a vaca vai para o brejo, não adianta se comunicar, porque aí já criou-se um problema absolutamente incontornável, né? Bom, seguindo aqui nas nossas pautas, né, para fechar aqui a semana, por um lado, o governo não tem comunicação muito ruim. E quando alguém se comunica, é uma figura como o Múcio, o ministro Múcio. Múcio defende anistia para casos leves do 8 de janeiro, mas exclui Bolsonaro. Gente, eu vi a entrevista do Múcio, que coisa deplorável. Por que ele não ficou calado, hein? Porque isso vira a ferramenta da extrema-direita para dizer, olha, até o ministro de Lula reconhece abusos, reconhece injustiças, também está querendo que faça algum tipo de gradação nas penas que os criminosos estão sofrendo. Olha, gente, francamente, né? Não sabe o que vai dizer, é melhor ficar calado, não dar entrevista, vai falar bobagem, enfim. Ninguém entende como é que o presidente Lula escolheu o Múcio para ser ministro da Defesa. Uma pessoa que toda vez que vem a público dar algum tipo de declaração, ele cria uma situação constrangedora, uma situação difícil de lidar, né? E hoje o Exército indiciou 3 coronéis por elaboração de carta golpista após vitória de Lula. Então, se estava tendo uma expectativa, se isso aconteceria, e agora aconteceu. Então já estão sacramentadas ali os inquéritos, e agora falta o Ministério Público Militar denunciar as criaturas, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Junto com a extrema-direita aqui no Brasil, existe também um processo de uma extrema-direita nos Estados Unidos. E eles se conectam, né? E, gente, é uma vassalagem. Você entra nos canais bolsonaristas, eles estão apostando agora numa vitória de Trump como uma forma de alterar a geopolítica mundial e isso possibilitar que o Bolsonaro e a quadrilha, a Orcrim que atuou com ele aqui, sofram algum tipo, ou tenham algum tipo de benefício. É muita viagem na maionese, né? É por isso que nós temos que fazer o combate permanente a esse tipo de gente, esse tipo de ideologia, esse tipo de comportamento, desmascarar. Mas isso depende também da maior força política de um líder aqui no nosso país, no campo progressista, que é a figura do presidente da República. Se ele não for arrastado por esse combate, gente, vai ficar complicado, hein? E o cerco está ficando cada vez mais claro. Cada vez mais eles querem uma argentinização da economia aqui no nosso país. Se não houver resistência, uma hora eles conseguem um avanço aqui que às vezes ficaria, né? Ou ficará muito complicado de reverter, como é o caso da Argentina. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Fiquemos de olhos abertos com a nossa voz cada vez mais ativa para tentar fazer com que as coisas complicadas não se confirmem aqui no Brasil. Até o nosso próximo encontro. Tchau!